Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Data Driven School. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer a integração entre a API da OpenAI, né, que é basicamente a empresa do ChatGPT, com o Google Sheets e o Apps Script, beleza? Então, bem rapidamente, temos aqui uma tabela com duas colunas e 4 linhas, basicamente, onde na primeira coluna temos um texto em inglês e na segunda coluna a gente vai querer realmente traduzir cada célula aqui da esquerda em texto em português, tá bom? Para fazer isso, a gente vai precisar se conectar à API da OpenAI utilizando o complemento, né, ou a extensão Apps Script, que basicamente é o que? É uma plataforma de desenvolvimento baseada em linguagem JavaScript. Então a gente vai utilizar essa linguagem para conseguir realizar a integração, a conexão com a API. Então, eu já tenho aqui uma função criada, basicamente. Você vai precisar de uma chave da API para realizar a conexão com a OpenAI. Então, basicamente, vocês vão criar sua conta na OpenAI. Não é a mesma do ChatGPT, tá? São produtos basicamente separados. Então, precisa criar sua conta na OpenAI, vir aqui em Settings, depois API Keys e criar uma nova chave secreta. Tá? Então, já criei a minha aqui Google Sheets, né? E vocês podem copiar aqui basicamente a minha chave, que realmente não vai funcionar. Por quê? Após o vídeo, né, até por isso eu estou mostrando aqui a chave sem nenhum problema, eu vou simplesmente excluir essa chave aqui da minha API, tá bom? Bom, então eu já deixei uma função criada para facilitar, né, agilizar o nosso vídeo. Temos aqui a função traduzir texto OpenAI, em que vai receber uma string, né, um texto, que basicamente vai ser o valor de cada uma dessas células, e a ideia é que traga a resposta ali da OpenAI, né, a tradução basicamente do texto em inglês, beleza? Então, como que funciona a comunicação com uma API ou API? A gente tem uma URL que a gente vai fazer a chamada. Isso aqui você consegue buscar, né, pegar essa URL na própria documentação da API, no caso a OpenAI. Então a gente coloca aqui qual que é a URL que a gente vai fazer a chamada, né? E aí a gente tem algumas opções, né? Fazer essa chamada com GET, com POST, né? O POST é quando a gente precisa enviar um payload, né? Ou seja, um JSON ali com dados do que a gente precisa para essa requisição. Então, por exemplo, o modelo que a gente vai utilizar, existem dezenas de modelos listados ali na documentação da OpenAI, tá? Então vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Eu estou utilizando um bem simples porque a gente está fazendo algo muito simples, que é a tradução de texto, tá? Aqui, as mensagens. Então, por exemplo, uma mensagem de sistema, né, que são as instruções basicamente que eu passo para a minha inteligência artificial. Você é um tradutor de inglês para português, tá? Bem simples. E aqui depois eu posso até fazer uma modificação para mudar a língua se vocês quiserem ver funcionando. E depois, né, como usuário, eu peço traduza para o português e passo o texto aqui da chamada da minha função. A temperatura eu também posso passar na minha requisição, né? O padrão é 0.7 da OpenAI. Basicamente, quanto maior esse valor, mais criativa será a resposta, né? Então, a gente não precisa que a resposta ela seja variada ou criativa nesse caso, justamente porque é uma tradução, né? Não tem aqui o que firular, o que enrolar. É realmente pegar o texto, traduzir, e é isso, né? A gente tem a nossa tradução. Então eu coloquei um valor menor aqui em relação àquele padrão de 0.7. Mas você pode não passar nada também. Aqui são as opções que eu posso enviar na minha chamada também para a API da OpenAI. Aqui o método POST, que eu comentei com vocês. Eu estou mandando um JSON, né? Estou passando a minha chave aqui da API. E pronto, né? Posso utilizar aqui a interface URL Fetch App, né? Que é a padrão aqui que já vem dentro do Apps Script. E posso realizar a chamada a URL mandando as opções, tá bom? E aí,
não tem muito segredo, né? A gente vai receber a resposta, a gente pega o texto dessa resposta, passa para um JSON, e aí depois a gente traz realmente só o texto que a gente precisa como resposta da OpenAI. Porque ela vai mandar diversas coisas como resposta, a gente só pega realmente o que a IA traduziu, tá? E é isso, né? Essa é a nossa função principal. Agora, o que falta? A gente pegar essa função e aplicar o nosso contexto aqui do Google Sheets. Então, eu vou criar mais uma função chamada traduzir coluna, tá? Então, essa traduzir coluna é o que realmente vai possibilitar a gente fazer a tradução da coluna A e passar o valor para a coluna B. Então, a primeira coisa é a gente criar o nosso objeto sheet, né? Então, a gente precisa entender qual a planilha que a gente está trabalhando, qual a aba e qual o range de dados, ou seja, quais as linhas e quais as colunas que a gente quer utilizar aqui para essa conexão com o Google Sheets, tá? Então aqui, basicamente tem o Spreadsheet App, né, que é padrão, a interface padrão aqui para conexão com o Google Sheets. Aqui eu posso get active spreadsheet e depois get active, cadê? Sheet, get active sheet. Ah, não. Aqui, ó, eu já tinha passado o sheet. Então, aqui é spreadsheet. Então, por isso que ele não tinha mostrado. E aqui, sheet. Pronto. Então, primeiro eu pego a planilha e depois a aba ali em que eu estou trabalhando. E agora eu vou utilizar esse objeto sheet para entender qual que é o nosso range de dados, né? Então, quais são as linhas, quais são as colunas, tudo mais. Então, através do objeto sheet, eu pego aqui um getRange e falo para ele pegar do A2 até o final de A, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso passar aqui para ele pegar qual que é a nossa última linha. Então, get last row. E é isso, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai na coluna A, vai pegar do A2 até a última linha em que tiver alguma coisa escrita, algum valor escrito, tá bom? Então, agora podemos fazer o quê? Podemos fazer a criação, né, do objeto valores, que depois eu vou até printar para vocês. E aí, através do range que a gente criou aqui em cima, a gente pode extrair os valores. Então, get values. Então, a gente vai pegar todos os valores aqui do determinado range, da determinada planilha, da determinada aba, tá? E aí a gente pode percorrer um loop, né, começando com i igual a 0. E aí, enquanto i for menor que valores.length, eu vou fazer i++ e também tudo que tiver aqui dentro desse for. Então, primeiramente, eu vou criar um objeto com texto original, que é o valores i 0. Então, o que é basicamente? Ele vai pegar da linha 2, iniciando na linha 2, coluna 0, depois linha 3, coluna 0, né, que é a nossa coluna A, então coluna 0, coluna 1, coluna 2, assim por diante. E aqui mesma coisa, então 0, linha 1, linha 2, linha 3 e assim por diante. Tá? Então a gente vai pegar esses valores. E aí, se tiver um valor nessa célula, a gente vai fazer a tradução. Então, const tradução é igual ao quê? A nossa, não é a traduzir coluna, é a traduzir texto OpenAI, passando aqui basicamente o valor do texto original. Então, texto original. Então, a gente vai passar para o objeto tradução, se tiver um valor na célula da coluna A, a gente vai passar para o objeto tradução a tradução do texto original, porque a gente está chamando a nossa função aqui de cima, traduzir texto OpenAI, beleza? Então, basicamente isso. Agora, eu posso vir aqui, sheet,
get range, justamente para escrever lá dentro da nossa célula. Aqui vou colocar i mais 2, né, porque o i está iniciando em 0, mais 2, vírgula, coluna 2. E aí, aqui, set value tradução. Então, a gente vai colocar o valor, né, da constante tradução dentro dessa célula. Então, essa célula, depois essa célula, depois essa célula. Beleza? Então, é isso, né? Basicamente, a gente pode salvar. A partir do momento que a gente salvar, a nossa nova função ela vai aparecer aqui, ó. Então, traduzir coluna e temos também a traduzir texto OpenAI. Então, a gente vai escolher a traduzir coluna, executar e voltar aqui. Então, ele vai executar lá, leva alguns segundos. Se demorar mais, a gente volta lá para ver o que aconteceu. Vamos... valores.length. Ele deu algum problema aqui. Deixa eu só ver o que pode ser. Ah, tá. Aqui não tem os parênteses, né? Então, eu vou salvar e executar novamente e voltar aqui. E pronto, já temos o nosso valor, né? As nossas traduções. Então, hello, how are you? Olá, como você está? I need help with my project. Eu preciso de ajuda com o meu projeto. E thank you very much. Muito obrigado. Então, tudo correto, como a gente esperava, né? Então, essa é uma forma da gente conseguir realizar a conexão entre OpenAI e AppsScript dentro do Google Sheets, tá? Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!